Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta trazendo para vocês mais um estudo da série Os 15 Princípios Básicos da Doutrina Espírita. Já estudamos sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito e agora vamos entender um pouco mais sobre o perispírito. O que é o perispírito? Algumas pessoas não conhecem esse termo. Hoje nós vamos explicar para você sobre o perispírito. Mas antes de explicar sobre o perispírito, nós vamos em Gênesis, capítulo 18, no versículo 1 em diante, para entendermos uma coisinha. Diz o seguinte, no versículo 1 em diante: Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda quando tinha aquecido o dia. Ele quem? Abraão. E levantou os olhos e olhou, e eis, 3 varões estavam em pé junto a ele. Próximo a ele, olha que interessante. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. Ele se prostrou diante daqueles 3 varões. E disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Traga-se agora um pouco de água e lavai os vossos pés e recostai-vos debaixo desta árvore. E trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração. Depois passarei adiante, porquanto por isso chegastes até vosso servo. É interessante que Abraão está prostrado diante desses 3 homens. 3 homens, são 3 anciãos aqui, tá? Deixa eu só voltar aqui para a gente poder relembrar isso, que é importante frisar isso aqui. E levantou os olhos e olhou, e eis que 3 varões. Varões são jovens, 3 jovens, jovem robusto, né? Tinha 3 jovens ali diante deles. Continuando. E trarei um bocado de pão, isso no versículo 5. Trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração, depois passareis adiante, porquanto por isso chegastes até vosso servo. Abraão aqui está se apresentando a esses 3 varões como se esses 3 varões fossem sagrados, fossem algo divino. Não está estranho? Olha o que ele diz. E disseram: Assim faze como tens dito. E Abraão apressou-se em intercursar a tenda e disse-lhe: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. E correu Abraão às vacas e tomou uma vitela tenra e boa e deu ao moço que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga e leite e a vitela que tinha preparado e pôs tudo diante deles. E ele estava em pé junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram. E disseram: Onde está Sara, tua mulher? E aí tem todo um prosseguimento da história de Abraão. O que eu quero frisar aqui é que 3 varões se apresentam para Abraão. Abraão, ele se apresenta diante desses varões e ele se prostra diante desses varões. Ou seja, homens que se apresentaram diante de Abraão. Só que tem um detalhe. Abraão não viu que era somente homens. Ele viu algo mais nesses homens. Bacana. O que nós precisamos de entender aqui? Depois guardem essa passagem de Gênesis 18 aqui, mais para frente nós vamos entender o porquê que eu fiz essa leitura. O que é perispírito? O termo perispírito foi cunhado por Allan Kardec e encontra seu primeiro uso no item 6 da introdução de O Livro dos Espíritos. Olha eu falando aqui de novo da introdução do Livro dos Espíritos, que é muito importante. Do Livro dos Espíritos, a introdução, o item 6. Item 6. Gente, quer fazer um curso rápido de doutrina espírita? Lê a introdução do Livro dos Espíritos, item 6. Vale a pena. Estudem, leiam, se aprofundem, porque quase tudo que nós vamos abordar aqui está no item 6. Está no item 6. Tá, continuando, tá? Na introdução de O Livro dos Espíritos fala assim, ó, na introdução do item 6, fala assim, ó, o que é o perispírito? É o laço, ou perispírito, que une o corpo e o espírito,
Lembra quando nós falamos, não vou falar isso de novo, só estou relembrando vocês aqui. Lembra quando nós falamos que existem 3 componentes no universo? Deus, Espírito e matéria. Aí, Deus, nós estudamos sobre Deus. Aí, Espírito, nós estudamos sobre Espírito. E falamos um pouquinho sobre matéria. Como que o Espírito se une à matéria? Nós vamos entender isso hoje. Porque o Espírito, ele precisa de algo mais para poder se juntar a uma matéria mais densa. Uma matéria mais densa. E nós vamos entender que existe uma outra matéria aí, que é a matéria menos densa. Vamos estudar, vamos lá, vamos devagar, porque senão ninguém vai entender, né? Então, beleza. O laço ou perispírito que une o corpo e o espírito é uma espécie de envoltório semimaterial. Ele não é de todo material para o nosso entendimento, mas é uma matéria menos densa. A morte é a destruição do envoltório mais grosseiro. Qual que é o envoltório mais grosseiro? É esse que a gente consegue apalpar. Esse é o envoltório mais grosseiro. Paulo fala sobre isso. Só que nós vamos... Calma aí, meus irmãos. Livro dos Espíritos, introdução 6, o que diz? O Espírito conserva o segundo, que é o perispírito, que constitui para ele um corpo etéreo, invisível para nós, no estado normal. Então, nós aqui, no estado normal, não conseguimos ver o perispírito. Raras vezes. É possível, mas não é fácil ver o perispírito. Tá. O que é perispírito? Vamos na etimologia do nome? Peri, do grego, significa em torno. Espíritus, do latim, quer dizer espírito, ou seja, em torno do espírito. Ele é um invólucro que o espírito precisa para poder chegar a estar na matéria mais densa. Leon Denis. O que Leon Denis fala para nós sobre o perispírito? Ele fala assim, ó, o homem possui 2 corpos, um de matéria grosseira, olha aqui, ó, esse aqui que nós pegamos, que nós apalpamos, que o põe em relação com o mundo físico, que eu posso pegar aqui, eu posso pegar aqui, mas o meu espírito, ele pode apalpar aqui através dessa matéria mais grosseira. Ele pode, ó, tá? E que o põe em relação com o mundo físico. O outro é fluídico, tá? Esse fluídico, que é o que a gente não pode ver, é por meio do qual entra em relação com o mundo invisível. Esse corpo fluídico é o corpo que tem relação com o mundo espiritual. Vamos entender mais para frente. Vamos lá. Aí, precisamos de entender isso na Bíblia, no Novo Testamento. Como vamos entender? Porque no Novo Testamento não vai aparecer a palavra perispírito, mas vai aparecer um outro nome, que está claro, que fica muito mais claro para nós. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 44, Paulo apóstolo fala assim, semeia-se corpo animal. Olha o corpo animal, esse aqui, ó. Ressuscitará corpo espiritual, é o perispírito. Se há corpo animal, o grosseiro, há também um corpo espiritual. E aí Paulo continua e ele fala assim, assim está também escrito, o primeiro homem, Adão, isso é Antigo Testamento, tá? Antigo Testamento. O primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. Lembra o que é alma? Alma é quando está o espírito encarnado. Então é a alma vivente, é a matéria, o espírito com a matéria, unido. Aí o texto diz assim, ó, Adão foi feito em alma vivente, mas o último Adão, o novo homem, a nova criatura, aquele que está sendo transformado, que está sendo trabalhado, é espírito vivificante. Olha que bacana a informação, porque aos poucos o espírito está se tornando, sendo aperfeiçoado. E como acontece isso? O homem precisa do corpo, tá? Esse corpo, a matéria, o perispírito junto com o espírito, acoplado a esse corpo, a essa matéria,
passa pelos estágios de transformação, de renovação, de evolução, para que o Espírito se torne Espírito vivificante, para que o Espírito se torne santo. Sede santos, porque eu sou santo. É o chamado de Deus para nós. E é isso que o perispírito faz. Ele faz essa união. Espírito no perispírito. O perispírito precisa de um vasilhame. E esse vasilhame é o corpo. É o invólucro material mais denso. Tá claro aqui, gente? Ok. Essa está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 44 e 45. Beleza, pessoal? Então, às vezes, quando você for olhar no Novo Testamento, Paulo, principalmente, ele fala muito sobre o corpo espiritual, ele fala sobre o novo homem, ele fala muito sobre... Ali é o perispírito. Ele está falando do corpo espiritual, do perispírito. Tá claro? Beleza. Vamos lá. Agora nós vamos precisar do Livro dos Espíritos, na questão 93. Eu queria só deixar um adendo aqui. Essa informação do perispírito, eu vou trazer várias informações para vocês, não só dentro da codificação, tá? Do Evangelho, da Bíblia, tá? Mas também do livro Evolução em Dois Mundos. Algumas informações parecerão estar repetidas, mas voltem esse vídeo, assista de novo para vocês verem que um complementa o outro. Um traz uma informação a mais do que a outra, tá ok? Então vamos lá, vamos começar aqui. Livro dos Espíritos, questão 93. Livro dos Espíritos você já conhece, né? É o primeiro livro codificado por Allan Kardec, tá certo? Livro dos Espíritos, questão 93. Vamos lá? Questão 93 diz o seguinte, olha a pergunta. O espírito propriamente dito tem alguma cobertura ou está, como pretendem alguns, envolvido numa substância qualquer? A resposta dos espíritos superiores. O espírito está revestido de uma substância vaporosa para os teus olhos, para os nossos olhos. Então, lembra que eu falei que é possível ver o perispírito? Sim, às vezes quando vemos alguns que têm o dom da mediunidade mais ostensivo, pode ser que consiga ver esse perispírito de uma forma meio vaporosa. Olha como que ele fala aqui, ó, vaporosa para os teus olhos, mas ainda bem grosseira para nós. Olha para você ver, para os espíritos, o perispírito se apresenta de uma forma grosseira. Olha a informação, que interessante. Vou repetir isso aqui. Para nós, o perispírito aparece como uma forma vaporosa. Mas para os espíritos, os que estão desencarnados, ele aparece de uma forma bem grosseira. E aí eles continuam. Muito vaporosa, entretanto, para poder se elevar-se na atmosfera e se transportar para onde queira. Olha que interessante essa informação. Assim como o germe de um fruto é envolvido pelo perisperma, da mesma forma o espírito propriamente dito está revestido de um envoltório que, por comparação, pode chamar-se de perispírito. Vou dar uma informação bacana aqui que vai ficar fácil vocês entenderem. Pensa no abacate agora. Pensa na semente do abacate. A semente do abacate é o espírito. Pensa na polpa do abacate, o perispírito. Agora pensa na casca do abacate, o corpo. Então, espírito, perispírito e o corpo. Tá joia, gente? Ficou mais claro aqui. Então vamos aprofundar um pouquinho mais nesse negócio aqui. Vamos no Livro dos Médiuns, que o Livro dos Médiuns vai ter uma informação muito bacana também para nós. Livro dos Médiuns, olha que é esse livro aqui, ó. Livro dos Médiuns, muito bom, viu, gente? Muito bom, vale a pena. Todo médium deveria ler esse livro e estudar esse livro uma vez por ano. Uma vez por ano. Quer ser médium, amigo? Quer trabalhar sua mediunidade? Estudar uma vez por ano esse livro. É
É isso mesmo. Esse livro é muito bom e tem muitas informações boas. Aí, no Livro dos Médiuns, capítulo 1, item 54, diz o seguinte: a forma do perispírito é a forma humana. Olha que bacana. Então, quando você olha para o seu aí do lado, para o seu companheiro, para a sua companheira, para o seu amigo, a forma do perispírito é essa forma que você está vendo aí, a forma humana, tá bom? E quando nos aparece, é geralmente aquela sob a qual conhecemos o espírito em sua vida. Poder-se-ia crer em razão disso que o perispírito, separado de todas as partes do corpo, se amolda de alguma sorte sobre ele e lhe conserva o tipo. Mas não parece que seja assim. Olha que informação importante. O que eu estou lendo aqui? O Livro dos Médiuns, capítulo 1, item 54, da segunda parte, tá? Aí diz o seguinte, da ação dos espíritos sobre a matéria. Ele fala assim, ó, a forma humana, com algumas diferenças aproximadas de detalhes, e salvo as modificações necessitadas para o meio no qual o ser foi chamado a viver, se encontra nos habitantes de todos os globos. Olha que informação, hein? E no mesmo, o que dizem os espíritos é, igualmente, a forma de todos os espíritos não encarnados que não tem senão o perispírito. É aquela sob a qual em todos os tempos se representam os anjos ou espíritos puros. De onde devemos concluir que a forma humana é a forma, tipo, de todos os seres humanos, qualquer que seja o grau a qual pertence. Mas a matéria sutil do perispírito não tem a tenacidade nem a rigidez da matéria compacta do corpo. Se podemos nos exprimir assim, ele é flexível e expansível. Olha a informação. O perispírito é flexível, tá? E expansível. E Jesus mostrou isso pra gente. É isso mesmo. Daqui a pouco eu vou trazer essa informação para você aqui. Porque Jesus, houve um momento que ele expandiu o perispírito dele para mostrar para os discípulos. 3 discípulos dele viu isso. Tá. Então, aí diz o seguinte, ó. Por isso, a forma que toma, se bem que calcada sobre a do corpo, não é absoluta. Amolda-se à vontade do espírito, que pode lhe dar tal ou tal aparência a seu gosto, enquanto o envoltório sólido lhe oferece uma resistência insuperável. Eu não consigo dar elasticidade para minha matéria, mas quando eu estou desencarnado ou eu estou desdobrado, o meu espírito pode expandir. Olha que bacana essa informação. O meu perispírito pode expandir. Ok? Aí fala assim, ó, desembaraçado. Olha a informação que eu acabei de dar para vocês, o Livro dos Médiuns está trazendo aqui. Ó. Desembaraçado desse entrave que o comprimia, o corpo, o perispírito se expande ou se contrai, se transforma em uma palavra, se presta a todas as metamorfoses, segundo a vantagem que age sobre ele. E por consequência dessa propriedade de seu envoltório fluídico, que o espírito que quer se fazer reconhecer, pode, quando necessário, tomar a exata aparência que tinha em sua vida, mesmo a de acidentes corporais que podem ser sinais de reconhecimento. Então, muitas das vezes, eu vi um espírito, eu vi um fantasma, mas ele estava com um rachado na cabeça, estava com uma... Porque aquele espírito, aquele ser, está usando o perispírito dele para mostrar de que forma ele sofreu o acidente, para você reconhecer. É essa informação que está aqui. Vou repetir. É por consequência dessa propriedade de seu envoltório fluídico que o espírito, que quer se fazer reconhecer, pode, quando necessário, olha a informação, isso é importante, quando necessário, tomar a exata aparência que tinha em sua vida, mesmo de acidentes corporais que podem ser sinais de reconhecimento. Até uma marca,
a aparência de como ele era na última existência. Tá claro aqui? Entenderam? Beleza. Os espíritos, como se vê, são, pois, seres semelhantes a nós, formando ao nosso redor toda uma população invisível em seu estado normal. Dizemos em seu estado normal porque, como veremos, essa invisibilidade não é absoluta. Depois vamos abordar isso mais a fundo. Ok, pessoal? Bom, qual a próxima informação nossa? Tem um livro que é pouco lido pelos espíritas. Pouco lido, mas nós vamos ler esse livro hoje, um pedacinho dele, mas que tem uma informação fantástica, pessoal, muito boa. O livro que nós vamos ler é esse livro, Obras Póstumas, pouco lido pelos espíritas, mas tem tanta informação, tem tanta pérola, é isso mesmo, pérola nesse livro. Nele fala sobre o perispírito. Na primeira parte, no item 10, isso mesmo, primeira parte, item 10 do Obras Póstumas, está escrito assim, ó, o título é O Perispírito, Princípio das Manifestações. Olha a informação que tem nesse livro, gente. Diz o seguinte: na encarnação, o espírito conserva o seu espírito. O corpo não é para ele senão um segundo envoltório mais grosseiro, mais resistente, apropriado às funções que devem cumprir e do qual ele se despoja na morte. Qual dos corpos ele vai despojar? Esse material, esse mais denso. O perispírito é uma matéria menos densa, então ele vai precisar ainda dessa matéria menos densa. Mas a matéria mais densa ele despoja. O perispírito é o intermediário entre o espírito e o corpo. É o órgão de transmissão de todas as sensações para aqueles que vêm do exterior. Pode-se dizer que o corpo recebe a impressão. O perispírito transmite e o espírito, o ser sensível e inteligente, a recebe. Quando o ato parte da iniciativa do espírito, pode-se dizer que o espírito quer, que o perispírito transmite e o corpo executa. Essa informação é muito importante, vinda do Obras Póstumas. Tem mais, gente. Tem mais informação sobre o perispírito aqui. Dá uma lida nesse livro. Obras Póstumas, não só leia não, tá? A codificação não pode só ler, tem que estudar. Ah, eu já li o Obras Póstumas. Tá, mas você já estudou? Então leia, estude. Ah, mas eu já li o Livro dos Médiuns. Então estude agora. Ah, mas eu já li o Livro dos Espíritos. Então estuda agora, tá? Tem que dar prosseguimento ao estudo. Tem muita gente que não conhece. Não conhece porque não aprofunda. Aprofundemos nesses livros. Beleza, pessoal? Vamos aprofundar, tem mais informação. Lembra quando eu falei para vocês sobre Abraão, lá em Gênesis capítulo 18? 3 homens, 3 varões, está lá no versículo 2, Gênesis capítulo 18, versículo 2. 3 varões estavam em pé junto a ele. Ele teve uma visão de 3 homens, 3 varões. Esses 3 varões estavam perceptíveis, estava todo mundo vendo. Até Sara viu esses varões. Essa informação está assim, ó. E eram Abraão, no versículo 11, e eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo dizendo, porque eles tinham dado a informação para Abraão, que Abraão ia ter um filho. E Abraão não contestou. Abraão ficou em silêncio, porque a fé de Abraão era violenta. Era violenta, tanto que Paulo fala que Abraão foi justificado pela fé. Sara ouviu a informação, ela tinha visto os anciãos. Gente, as mulheres, Sara estava atrás da tenda. Ela estava ali escutando, ela observou os homens lá de longe. Ela viu aqueles homens. Eles estavam empoeirados, com os pés sujos, suados, de barba, porque naquela época não se faziam barba. Eles estavam com fome. Por quê? Porque Abraão ofereceu água para eles.
Abraão ofereceu comida para eles. Abraão trouxe para eles alimento, não só pão, mas trouxe carne para eles comerem. Abraão trouxe para eles, trouxe pão, bolo, ele manda assar um pedaço de carne, né, a vaca, e lava os pés desses homens, desses 3 homens. Interessante que quando passa um pouco, nós vamos ver lá em Gênesis capítulo 19, esses homens aparecem para Ló, lá em Sodoma. Isso mesmo, em Sodoma. E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde. E estava Ló assentado à porta de Sodoma e vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto em terra. Olha que interessante. São os mesmos homens, só que aqui tinha 2 agora. Se você acompanhar o Gênesis capítulo 18 todo, você vai ver que Abraão acompanhou eles até a entrada de Sodoma, a próxima Sodoma. E lá eles entram com Ló e Ló vê 2 anjos. Quem são esses 2 anjos? Por que Ló viu 2 anjos e Abraão viu 3 varões? Perispírito. O perispírito não pode se expandir. O perispírito também pode materializar-se. Isso mesmo, gente. Materializar-se. Olha para vocês verem. Na informação que eu passei para vocês do Livro dos Médiuns, o perispírito é como um fio elétrico condutor que serve para a recepção e a transmissão do pensamento. Desempenha grande papel na economia orgânica nos fenômenos fisiológicos e patológicos. Perispírito é um envoltório semimaterial, como a gente disse, também chamado corpo fluídico ou etéreo. Nele se encontram todos os órgãos e estruturas biológicas necessárias à vida no plano físico. Daí ser considerado o modelador do corpo físico. Então ele pode também se apresentar materialmente. Esse perispírito, você pode ver ele materializado. Foi o que aconteceu com Abraão. Os anjos materializaram e apresentaram-se como varões. Olha que bacana. Tá, mas eu vou ajudar vocês a entender isso aqui melhor ainda, tá bom? Vamos lá. Evolução em 2 mundos. Antes de evolução em 2 mundos, vamos no Livro dos Espíritos. Eu estou doido para ler para vocês a Evolução em 2 mundos. Mas o Livro dos Espíritos diz o seguinte, questão 135, ele vai falar para nós. Existe no homem outra coisa que a alma e o corpo? O Livro dos Espíritos fala, existe o laço que une a alma e o corpo. Lembra que nós falamos isso? Olha aqui a comprovação no Livro dos Espíritos. Qual é a natureza desse laço? Semimaterial, quer dizer, intermediário entre o espírito e o corpo, e necessário para que possam comunicar-se um com o outro. E é por esse laço que o espírito atua sobre a matéria, e reciprocamente a matéria atua sobre o espírito. Lembrando, o homem é formado assim de 3 partes essenciais. Vou relembrar isso aqui para vocês, tá? O corpo, ou ser material, análogo ao dos animais e animado pelo princípio vital. Segundo, a alma, ou espírito encarnado, do qual o corpo é habitação. Isso está no Livro dos Espíritos, na questão 135, tá? Essa informação. E o terceiro, o princípio intermediário, ou perispírito, substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e une a alma ao corpo. São como no fruto, o germe, o perisperma e a casca. Ok, informação dada. Livro dos Espíritos, vou voltar agora na questão 95. Diz assim, o envoltório semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível? Sim, tem uma forma que o espírito deseja e é assim que ele se vos apresenta algumas vezes, seja em sonho, seja em estado de vigília, podendo tomar forma visível e mesmo palpável. Olha a informação. Lembra de Abraão? Lembra dos anjos que eles comeram? Que Abraão lavou os pés deles?
Vou repetir essa informação, porque é importante. O envoltório semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível? Sim, tem uma forma que o espírito deseja. E é assim que ele se vos apresenta algumas vezes. Seja em sonho, ele se apresenta em sonho, em estado de vigília, podendo tomar forma visível, eu ver o perispírito, e mesmo palpável. O perispírito pode tomar forma palpável. Olha que bacana. Espera aí que nós temos mais informações. Está explicado Gênesis 18? Está explicado. Aí Gênesis 18, Gênesis 19, aqueles 3 varões que se apresentam, quem eram eles? Eram anjos que tomaram forma física. Isso mesmo, palpável. Eu vou lembrar mais uma. Lá na frente em Gênesis, Jacó está no deserto e um ser aparece para Jacó. Esse ser conversa com Jacó. Jacó viu que ele estava indo embora, Jacó agarra nas vestes desse ser e puxa esse ser, e ele estava subindo para o céu. Ele puxa a roupa desse ser e Jacó fala, você não vai embora enquanto você não me der uma bênção. Olha que interessante. O perispírito estava palpável desse anjo, desse ser espiritual. Estava palpável. Então, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento traz para nós o perispírito. Não com essa palavra perispírito, mas como um anjo, como um corpo espiritual, como transfiguração. Alguém já ouviu falar da transfiguração? Porque Jesus lembra que nós estudamos aqui que o perispírito pode expandir? Eu vou dar essa informação, calma. Vou dar essa informação para vocês aqui. Mas eu queria ler Evolução em 2 Mundos. Esse aqui vai trazer uma informação bacana. Evolução em 2 Mundos, primeira parte, capítulo 2, diz o seguinte: para definirmos de alguma sorte o corpo espiritual, olha que bacana, ele não está usando aqui a palavra perispírito, ele está usando a palavra que Paulo apóstolo usou. Corpo espiritual. É preciso considerar, antes de tudo, que ele não é reflexo do corpo físico. Uai! Então como é? Antes de tudo, que ele não é reflexo do corpo físico, porque na realidade é o corpo físico que o reflete. Esse corpo físico que nós temos aqui, ele foi moldado primeiro no plano espiritual. Tanto quanto ele próprio, o corpo espiritual retrata em si o corpo mental que lhe preside a formação. Olha que bacana essa informação. Então, esse corpo aqui, ele foi projetado primeiro lá em cima. Às vezes, amigo, minha amiga, você é um fotógrafo, você trabalha com imagem, você trabalha com... Você é bom na sua área. Isso que você tem, você trouxe primeiro de lá. O Pai te deu de lá. Isso mesmo, é um presente do Pai que o Pai te deu. Você trabalha com arte, com pintura, você trouxe isso de lá. Tá? É um dom que te foi dado, que veio para você de lá. Nós aqui estamos trazendo isso para quê? Para que você é um fotógrafo? Para que você é um pintor? Para que você é um artista? Para servir os irmãos ao seu lado. Para servir o seu próximo. Ah, mas eu ganho um salário por isso. E daí? Você não está servindo o seu próximo mesmo assim? Todo trabalhador é digno do seu salário. Olha que bacana! A Escritura nos apoia em tudo. O Senhor nos ampara em tudo. Aí, agora, vou passar para vocês. Eu não sei se eu mostrei para vocês, mas a capa o meu é antigo, tá? Evolução em 2 Mundos. É bacana. Muito bom esse livro. Um pouco complicado de ler, mas estudem ele. 1, 2, 3, 100 vezes. Estudem. Pouco a pouco, vocês vão entender. Vale a pena. Agora, eu vou passar umas informações bacanas. Lembra que eu falei com vocês que nós ia falar sobre a expansão
do perispírito? Vamos lá em Marcos, Evangelho agora, hein? Evangelho. Marcos, capítulo 16, versículo 19. Olha que interessante essa informação. Marcos 16, versículo 9. Diz assim: E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Só que em outro texto, Maria Madalena não reconhece Jesus. Ela não reconhece porque ele está com um corpo diferente, com um corpo espiritual. Ela já não reconhecia porque a visão dela ainda era tão terrena, tão ainda materializada, mas ele estava diferente. Beleza. Vimos aqui em Mateus, capítulo 17, versículo 3. Diz assim, essa informação é bacana. 6 dias depois, versículo 1 primeiro. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles. E o seu rosto resplandeceu como o sol. E as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Jesus expandiu o perispírito dele e mostrou como que era o corpo espiritual dele para os discípulos, para Moisés e para Elias. Olha que bacana, isso é o corpo espiritual de Jesus. Aí, vamos voltar lá em 1 Coríntios que nós lemos. 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 44. Semeia-se o corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também o corpo espiritual. O primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. E o último Adão é Jesus também. Porque ele traz para nós a oportunidade. Ele traz para nós a clareza de sermos novas criaturas, de trabalharmos esse velho homem, esse velho Adão, e fazermos deste velho Adão um novo homem, que é o perispírito. Então, meus irmãos, a mensagem que eu queria trazer para vocês é essa. Por quê? O perispírito, ele está aqui. Eu sou um espírito, você é um espírito. Mas para esse espírito ter essa união com a matéria, ele precisa do perispírito. É um corpo diferente, tá certo? Ele precisa também da matéria, a matéria mais densa, que é esse corpo aqui. Perispírito tem muito que se estudar. Todos esses livros que eu falei para vocês, vale a pena aprofundar, estudar mais profundamente, estudar os vídeos anteriores, porque isso é importante, tá? O primeiro vídeo, Deus. Segundo vídeo, Jesus. Terceiro vídeo, Espírito. E hoje o vídeo Perispírito, que é muito importante. Próxima aula tem vídeo novo, gente. Tem vídeo bacana. Não vou falar qual que é a próxima aula. Aguardem aí. Tem estudo bacana. Vem com a gente. Convide um amigo, uma amiga para assistir esse vídeo. Se você tem dúvida, você conhece alguém que tenha dúvida sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito, sobre o Perispírito, convida eles a assistir esses vídeos. Vai ajudar não só você, como os outros amigos que você tem. Gente, muito obrigado por assistir esses vídeos. Muito obrigado por você se postar nesse instante no seu sofá, na sua casa, assistindo esse vídeo, seja onde quer que você esteja, e se prontificar a estudar. Porque o estudo destrói, o conhecimento destrói todo o sofrimento. Muito obrigado, um abraço para todos vocês.